Solidão, epidemia ou negócio? Essa é a questão levantada em uma reportagem do jornal É o País, que afirma: se toda transformação social leva a novas respostas comerciais, estamos então diante do surgimento da economia da solidão. E sabia que você pode se sentir solitário mesmo convivendo com outras pessoas? Pois é, a solidão, na verdade, é a sensação de que você não é compreendido e não confia em ninguém. E mesmo com 8 bilhões de pessoas, 1 a cada 4 pessoas no mundo afirma ser sozinha. É como dizem os Racionais MCs, todos juntos, mas cada qual na sua solidão. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. No programa de hoje a gente vai falar sobre economia da solidão, pode ser? Pode ser. E aí, pessoal, começando o Pode Ser de hoje com um tema super atual, um conceito novo, né, Vic? Economia da solidão, mas tudo dá para vender, né? Tudo vira produto. Exatamente. E eu achei interessante, Samuel, essa matéria do El País, que a gente até cita, né? Citou aí na escalada, vou até passar para vocês o nome. Vamos colocar aqui também a manchete para vocês, caso vocês queiram procurar. A solidão é uma epidemia e um negócio. No futuro, pagaremos para ter amigos? Será? Levanta essa pergunta aí. E eu achei bem interessante, Samu, essa matéria, que vai então falar um pouco sobre como é que, né, a solidão virou um produto. Ou então virou algo que estimula a criação de produtos e serviços. Então a gente tem isso que eu falei no começo, né? Então, se toda transformação social leva a novas respostas comerciais, estamos diante do surgimento da economia da solidão, que é um pouco do que você estava falando nos bastidores, né? Tudo vira produto. Tudo vira produto, né? O mercado, ele enxerga as dores dos clientes, né? Mas eu acho legal a gente começar falando sobre esse lance da solidão, né, Vic? Esse conceito de solidão. Porque entendendo o que é a solidão, a gente vai começar a enxergar por que tem coisa para vender para essa galera, né? E a população, mesmo o mundo estando mais populoso do que nunca, né? A gente tem mais de 8 bilhões de pessoas, como eu falei na escalada. O distanciamento afetivo das pessoas também está crescendo cada vez mais, né? Isso, inclusive, numa pesquisa que o V-Style fez para a gente, os grupos mais impactados são os mais jovens, então a galera que está ali entre a adolescência e o começo ali da vida adulta, e os idosos, que estão cada vez mais solitários, mais distantes das pessoas. Isso é muito causado pela influência tecnológica, que as pessoas se conectam pela internet, acompanhando um monte de gente pelas redes sociais, mas a interação entre as pessoas, mesmo presencialmente, está ficando mais escassa. Uhum. Samuel, eu queria pedir licença para falar uma coisa que eu acho que é um achismo meu, uma opinião minha, assim, depois de ver esses dados, que os mais afetados, então, são os mais jovens e os mais velhos. Eu acho que essa galera que tá aí no meio, a galera da minha idade, né, os jovens adultos e a galera da minha idade, só não estão tão solitários, não entram nessa escala porque não tem tempo, não dá tempo de se sentir sozinho na correria do dia a dia. Mas aí a gente vai ter, então, por que, né, que a gente se sente sozinho, por que é tão ruim e pode levar a tantos problemas sociais. Então, a gente tem uma questão social histórica intrínseca à criação do ser humano. A sobrevivência do ser humano nasceu na coletividade, né? Então, se a gente for pensar na pré-história, os seres humanos, eles sobreviviam em grupos. Era necessário estar em grupo, a gente já citou essa informação outras vezes, né, em outros episódios do Pode Ser, mas estar acompanhado era diretamente ligada a essa questão da sobrevivência, exatamente. E a gente vai ter, então, até um ciclo relacionado a isso. Antes eu queria falar de uma outra coisa. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Tudo ele dá sinais, tudo ele dá sintomas. Por exemplo, quando entra algum ser vivo que não pertence a você, né, algum vírus, uma bactéria, né, o seu corpo ele vai reagir para te avisar o que está acontecendo. Você vai ter febre, enfim, várias reações. E a questão da solidão mostra que você está com alguma necessidade social.
Então, isso é muito legal. Você vai sentir essa dor emocional, então, né? Que tá ligada a essa necessidade social que você sente de estar ligado a outros. E conforme, né, os séculos foram passando, a gente vai perdendo, né, esse sentido da coletividade, da colaboração, e a gente foi entrando mais num antropocentrismo, né? Enfim, a gente foi perdendo esse sentido de coletividade, se olhando e ficando mais individualista, né? Eu acho que é muito por conta, Vi, que a gente tem a capacidade hoje em dia de ser completamente independente para essas necessidades básicas, né? Então, isso vem evoluindo, mas nunca foi tão possível ser sozinho. Porque a gente pode trabalhar home office de casa sem ter que ter contato com outras pessoas ou um contato bem distante com outras pessoas. A gente pode fazer a nossa própria comida. Se a gente não tem tempo para fazer comida, a gente pode comprar comida pronta. A gente pode se divertir sozinho em casa, jogando um videogame, assistindo um filme dentro de casa, né? Um filme novo que saiu. Antigamente a gente precisava ir no cinema para ver um filme que tinha acabado de ser lançado. Hoje, muito filme, série é lançado direto nos streamings, então a gente nem precisa falar com um atendente para comprar um ingresso, entendeu? Pois é. Então, assim, nunca foi tão fácil você ser autossuficiente, né? Só que isso é uma ilusão, né? Porque o ser humano, ele tem, como você falou, essa necessidade social também. E esse sentimento de solidão, ele é o seu corpo mostrando para você, sua mente mostrando para você que você precisa atender algumas demandas sociais. Exato, e a gente entra então na economia da solidão. Exatamente. E aí, galera, como que surgiu que a galera identificou, né, os pesquisadores das áreas das ciências sociais descobriram que isso realmente tinha se tornado um mercado? Eles começaram a perceber que, além das pessoas estarem mais sozinhas, e tem várias pesquisas que apontam isso, depois a gente vai falar um pouco mais delas, mas que nasceram alguns produtos pensados nessas pessoas, né? Por quê? Pessoas em grupo costumam gastar mais dinheiro. Então, quando tá todo mundo junto, beleza. Mas como tem mais pessoas, cada vez mais pessoas sozinhas, né? Tem pessoas gastando menos. E eles começaram a produzir produtos para essas pessoas que não gastam dinheiro em grupo. Então, nos supermercados, por exemplo, já tem produtos que só atendem uma pessoa só. Um pacote de bolacha menor, tem um pacote de chocolate menor, tem arroz, feijão, essas coisas menor, e tudo suficiente para uma pessoa, né? A pessoa, ela vai gastar menos, mas ela tem essa economia de pegar um produto menor só para ela, né? Tem também as coisas prontas, então a marmita individual, ao invés de você ir lá comprar 1 quilo de carne para você fazer e dividir com as pessoas da sua casa, você compra uma bandejinha que já vem ali com meio quilinho, que é o suficiente para você fazer 2, 3 refeições sozinho, né? Então, esses produtos foram um índice, né, que os pesquisadores perceberam que existe esse mercado para essas pessoas solitárias. E a gente tem desde coisas mais sutis, né, como por exemplo você bem citou os produtos, quanto até pessoas que vão comercializar a amizade, né? Então você... Isso é bizarro. Pois é, no Japão a gente vê bastante exemplo disso, né? Inclusive a gente vai falar depois do Ministério da Solidão, né? Que o Japão inclusive teve que criar. Então é um país em que por diversas características tem bastante, né, problemas relacionados à solidão, e o comércio lá então tá bombando relacionado a esse assunto. Então, tanto inteligência artificial, se a gente for parar para pensar, né, a própria Siri, né, Alexa, que vem com isso de... Eles vêm com um toque humano, né? Você conversa com ela se você quiser. Então, até me lembra o filme Her, que basicamente é isso, né? As pessoas então passam a abandonar relacionamentos com pessoas
para dar destaque para esses pensamentos, para esses relacionamentos de inteligência artificial ou com robôs, porque tá mais fácil, né? Não, isso é bizarro. E, tipo, a gente pesquisando pro episódio, a gente viu que realmente existe um aumento no número de pessoas que namoram com inteligência artificial. Isso é bizarro. Era um filme só até uns anos atrás, entendeu? Her, inclusive, foi bem genial, assim, né? Ao realmente mostrar um relacionamento. O cara se apaixona pela inteligência artificial e a inteligência artificial se apaixona por ele. É mais complexo ainda. E daí a inteligência artificial, se eu não me engano, se eu não estou enganada, ainda decide, ela que meio que rompe, não é? Com o relacionamento, ela que meio termina, que coloca um basta, assim. Não, é assim. Ela se desenvolve tanto, ela fica tão humana que ela decide ir embora para aprender, conhecer outras coisas, interagir com outras IAs que... Pra onde, né? Então, eles criaram um mundo deles. Pessoal, a gente vai ter que fazer um intervalinho, mas já volta com mais produtos da economia do cuidado, não, a economia da solidão. Já, já. De volta com Pode Ser, e a gente está falando dos produtos da economia da solidão, falando do filme Her, e eu lembrei também de Blade Runner, Vic, que existe um drama ali, porque o cara realmente namorava a inteligência artificial e ela guardava segredo dele, era confidente, ele teve que fugir, deixou ela para trás, chorei. Muito sacanagem, né? Mas ele tinha essa relação aí com a inteligência artificial também. Mas a gente entende também eles, né? É Ana de Armas, não é? Em Her temos Scarlett Johansson, a voz, então é totalmente compreensível. Totalmente compreensível. E eu entendo a inteligência artificial também, porque Joaquin Phoenix não é de se jogar fora, ainda mais com aquele bigodão em Her, entendeu? Ele tava muito legalzinho, né? Mas não é só esses produtos malucos aí. Tem coisas comuns também que são pensados para comuns, né? Pensados para economia da solidão. A gente tem alguns dados aqui. Por exemplo, lá no Reino Unido tem um serviço que chama Open Table, que é um serviço de reservas de mesas em restaurantes e tal. E na última década, esse aplicativo, ele identificou um aumento de 160% nos pedidos para mesas individuais. Então a galera vai jantar sozinha mesmo, vai comer uma pizza, uma carbonara, uma lasanha ou um sushi, enfim, sozinho. Vai ali degustar com ele mesmo uma boa comida. Tem também, o Uber lançou uma função que a Uber, né, lançou uma função em vários países, no Brasil também, que é a corrida sem conversa. Pessoas não querem interagir, então a Uber atendeu essa necessidade aí do pessoal, né, que é a categoria Comfort. Outra evidência é a humanização, que a gente já falou, desses outros aplicativos, né, de inteligência artificial e Homestack, eu esqueci o nome técnico, mas é a Siri, é a Alexa, né, que elas te dão bom dia, elas perguntam como você tá, elas contam piada, e tipo, até humanizam, né, às vezes sem você saber. E além disso, né, a gente tem outras coisas inusitadas que vão surgindo, né, para atender então essas pessoas solitárias. Vou citar aqui então o nome. No Japão tem o serviço Rent a Girlfriend, que aluga uma namorada, né, e que se tornou muito popular. Tem um mangá? Tem um mangá de Rent, é exatamente esse o nome, tá pra você ver. A vida imita a arte. E daí em português, a hora seria mais ou menos uns 200 em português, ó, aqui no né? em português, eu acho que deu pra entender. Em real seria mais ou menos R$200 a hora, né, pra contratar então essa namorada de aluguel, que aqui eles dão ênfase, né, não envolve relação sexual, é basicamente a companhia mesmo, você ter com quem ir ao cinema, você ter com quem conversar para ver o nível, né, em que chegou a situação. Sites também como o Cuddlist, que são sessões, oferecem então sessões de abraço por 60 minutos, gente. Olha isso.
60 minutos para você abraçar alguém. E o preço, então, é cerca de R$300. Por hora. Uhum. Caraca, pra dar um abraço. Vi que dá pra gente ficar rico. Oferecendo isso aqui no Brasil? Você quer se aproveitar da solidão das pessoas, Samuel? Ué, a gente tem que ter o nosso ganha-pão, né? Já que é o mercado aí. Meu Deus Brincadeira. do céu. E a gente tem uma outra informação aqui, da China, né? Jovens chinesas, então, estão namorando inteligência artificial. A gente tem um aplicativo, então, aqui de nome OneTalk, criado pela Baidu, que, então, basicamente é um aplicativo que oferece, né? Então, para essas meninas, para essas jovens, né? Criarem o namorado dos sonhos e interagirem, né? Conversarem com eles ali. Então, é complicado, né, gente? É um assunto complexo esse, né? Porque, ao mesmo tempo que faz companhia para a pessoa, a gente também precisa discutir, né? Até onde vai esse uso, né, da solidão das pessoas, que pode ser, sim, né, uma epidemia, pode ser, sim, um problema de saúde pública. E porque isso tem outros desdobramentos, né? Então, e se o mercado está identificando a possibilidade de fazer dinheiro com essas pessoas mais solitárias, significa que já está atingindo muita gente, né? E isso pode ser um problema em alguns casos. Inclusive as pesquisas relacionadas à solidão, a pessoas que preferem viver sozinhas, assim, não tem muitos amigos e tal, eles não sabem precisar o número de dessas pessoas que são solitárias. Qual é a porcentagem que isso é negativo, que acha isso ruim, e qual é a porcentagem que acha isso bom? Então não tem muito definido se isso está sendo bom ou está sendo ruim. Mas existem alguns outros indicativos que levam a gente a acreditar, e os governos, né, dos países a acreditar que isso sim tem o seu lado negativo, né? E só para a gente falar um pouco, já abrir uma sessão de dados sobre a solidão, para a gente entender a grandeza disso, né, da solidão. Tem uma pesquisa que mostra que 50% dos americanos se sentem solitário regularmente, né? 1 a cada 3 pessoas se sente solitária diariamente, né? Então, assim, 50% dos americanos já falam que se sentem solitários, né? Os estadunidenses. E se a gente for considerar os millennials, 1 a cada 5 não tem nenhum amigo. Então, os millennials é a nossa geração, que é da década de 80 e 90, basicamente, né? Então, 1 a cada 5 pessoas não tem nenhum amigo. Uhum, é muita coisa. E complementando, então, a gente tem uma outra pesquisa aqui, gente, da Gallup, e junto em parceria com a Meta. Eu não sei se é assim que fala, né? A Gallup eu vou falar assim porque eu portuguesei. Mas a gente tem, então, essas duas instituições, a Meta, né, que é a dona do Facebook e do Instagram, fizeram essa pesquisa envolvendo 142 países. Então, assim, muitos países, a China não está inclusa, a China é um país bem grande, né, então a China não participou dessa pesquisa, então vai fazer diferença nesse número, mas ainda assim a gente já teve um resultado bem grande, que é 24% da população mundial se declara muito ou razoavelmente sozinho. Então a gente tem aí basicamente 1 a cada 4 pessoas se sentindo sozinha. 1 a cada 4 pessoas se sentindo sozinhas e identificando isso também, né? Porque às vezes a pessoa pode não ter muitos amigos e tal, mas ela não percebe, não se sente sozinha. E também tem um quadro de pessoas que convive com muita gente, mas mesmo assim se sente sozinha, né? Pesquisando por tema, eu li uma matéria que falava exatamente isso. Tem pessoas que passam o dia inteiro do lado de outras pessoas, mas elas continuam se sentindo solitárias, porque elas não têm identificação com outras pessoas, elas acham que ninguém consegue compreender elas e tudo mais. Mas o porquê dessa solidão, né, Vi? Eu só tenho mais um dado aqui, Samu, deixa eu só completar. Essa mesma pesquisa, né, que a Meta desenvolveu em parceria com a outra empresa, eles, né,
mostraram que aqui no Brasil, né, já que eles entrevistaram vários países, aqui no Brasil a porcentagem foi de 15%. Então a gente tem 24% mundial, né, de pessoas que se sentem sozinhas, e aqui no Brasil 15% se dizem sozinhas, o que é bastante também, pensando que o Brasil é um país mais sociável, quando comparado com, por exemplo, Japão, que a gente citou, 15% também é uma porcentagem bem grande. O cenário no Brasil é melhor ou menos pior do que o cenário global, mas continua sendo gente pra caramba se sentindo sozinha, né? E na pesquisa para o programa de hoje a gente descobriu que a pandemia está ligada ao aumento da solidão também, né? Mas ela agravou uma onda que já vinha acontecendo, né? Que as pessoas ficaram mais em casa, a gente, aqui no Brasil pelo menos, né? Mas no mundo inteiro também se intensificou a questão do trabalho remoto. Então as pessoas, elas realmente estão se conectando menos, se abrindo menos para outras pessoas. E as redes sociais especificamente têm um papel bem importante, né, nesse dado, que é o distanciamento através do populismo, né, do discurso populista, que tudo que aparece ali, o discurso populista, né, que a gente está sozinho, ou então são todos contra nós, então tem muita gente que é contra aquilo que você acredita e tal. Isso acaba fazendo você confiar menos nas pessoas, você achar que tem poucas pessoas com a mesma opinião que você, então você acaba se retraindo. Uhum. E é por isso que a gente precisa, então, começar a pensar em políticas públicas relacionadas a essa questão. O Japão, por exemplo, ele já teve essa iniciativa. Lá foi criado, então, o Ministério da Solidão, né? Então, para lidar com o aumento das taxas de suicídio na pandemia. Então, como você citou, a pandemia, ele reforçou essa questão da solidão, né? Muitas pessoas ficaram sozinhas em casa, a gente não podia interagir. E mesmo com o fim da pandemia, a gente continuou meio quebrado, né? A gente ainda sente um esgotamento relacional, assim. Então, esse novo ministério, então, entende a solidão como um dos fatores de risco para desenvolvimento de transtornos mentais e para o suicídio no contexto, né, pandêmico, no caso, e agora também pós. E daí tem aqui um trechinho que eu queria ler para vocês, que é assim, relacionado às causas, né? É possível inferir algumas razões, principalmente a questão do desemprego, das dificuldades econômicas e do alto nível de exigência da sociedade japonesa, além do caráter patriarcal e machista da cultura japonesa. Então, assim, a gente vai ter aí várias questões que contribuem para esse aumento da solidão, né? Se você trabalha muito, você não tem tempo para as relações, porque é o que dá para você. Você não pode faltar ao trabalho. Você não pode faltar à escola, mas você pode deixar de visitar um amigo. E com isso, os ciclos vão se enfraquecendo, você vai perdendo os contatos e tudo mais. Pessoal, a gente vai para mais um intervalo e já volta para o nosso terceiro bloco. De volta para o nosso último bloco. E Vicky, no começo do programa a gente falou, né, que as pesquisas apontam que os mais velhos e os mais jovens são mais acometidos por essa pandemia da solidão. E o poder público, ele observa essas questões também, né, e acaba tendo que reagir, né? A gente já falou do Ministério da Solidão, né, do Japão, e aqui em São José dos Campos a gente tem duas políticas públicas que eu separei aqui, uma voltada para idosos, outra voltada para os adolescentes. A voltada para os idosos é o Estatuto, a Política Municipal do Idoso, que foi criada em 2005. E tem um artigo que fala nela que por que eles criaram essa Política Municipal do Idoso? Para a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso. Então, os idosos estavam ficando cada vez mais sozinhos e eles precisaram criar uma política pública. Uma das coisas que foram criadas na cidade são as casas do idoso, né, para os idosos conviver ali, ter um núcleo social. E a Fundas,
né, que é a Fundação Hélio Augusto de Souza, ela foi fundada há muito tempo, lá em 1987, e foi passando por atualização, mas qual que é o lance? É oferecer atividades no contraturno escolar para as crianças em situação de vulnerabilidade social. Porque qual que é o lance? Essas crianças, os pais geralmente têm que trabalhar, os dois, e a criança acaba ficando sozinha em casa. Então a intenção é dar uma atividade, um convívio social, né, e manter essa criança ocupada com coisas saudáveis, né, quando ela não está dentro da escola. Muito bom, é muito bom que a gente já tem algumas iniciativas, né, que pensem então nessas populações que estão mais vulneráveis, né? Solitárias, vulneráveis e solitárias. Tá certo. Antes de acabar o Pode Ser, então, queria indicar um filme pra vocês que chama Perfect Days, ou Dias Perfeitos, né, em português. Tá viciada nesse filme e que adora isso. Virou meu novo filme conforto, assim, meu filme do coração. Eu sou o próprio Sr. Hirayama no futuro. Esse filme, inclusive, foi indicado ao Oscar, né? Ele concorreu na categoria de filmes internacionais. E mostra, então, o Sr. Hirayama, né? Ele é um senhor sozinho, ele trabalha limpando banheiros em Tóquio. É uma interpretação perfeita, né, do ator Koji Yakusho. Ele tá perfeito nesse filme, ele realmente passa uma mensagem muito bonita. Então, se você se sentir sozinho, eu acho que é uma boa indicação para se acalentar, assim. Vai ser uma boa companhia. E a última mensagem é a seguinte, pessoal: se você tá se sentindo sozinho, mas essa solidão vem acompanhado de um sentimento de tristeza, busque as pessoas, não fique sozinho não, cara. Terapia e amizade. Beleza? O Pode Ser de hoje fica por aqui. Semana que vem nós nos encontramos com mais um tema bacana pra gente discutir aqui. Até mais.